Irmãos queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Na semana passada, nós chegamos do versículo 6 e 7. Lemos do 6 até o 10, né? Nós lemos do 6 ao 10, mas chegamos somente até o versículo 7. Então vamos ler o 8, o 9 e o 10 hoje, porque semana passada eu pretendia terminar o sermão em um só, mas ficamos apenas em um ponto. E o ponto que nós ficamos é que a firmeza dos crentes trouxe consolo para o pastor, para o apóstolo Paulo. E esta é uma realidade até hoje. Até hoje, crentes firmes trazem consolo para o seu pastor. Mas nós vamos ver a segunda e a terceira bênção que a firmeza dos crentes traz ao seu pastor, que é a vida e ação de graças. Vamos ler versículos 8 e 9 e 10. Porque agora vivemos se estais firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando insistentemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé? Tá bom, né? Só até o 10. Poder sentar. Queridos irmãos, nós temos falado aqui sobre os motivos de alegria que um pastor tem com relação à igreja. E atualmente, o que nós temos visto é que esses motivos de alegria que os pastores têm em relação às suas igrejas são motivos materialistas e motivos egoístas. Por exemplo, muitos pastores se alegram apenas se a sua igreja estiver cheia, apenas se essa igreja tem um bom rendimento financeiro e apenas se esta igreja ela promove o sucesso do seu pastor. Então, muitas vezes, existe o outro lado, né? O pastor que promove o sucesso da igreja. Tem igreja que não é conhecida, mas quando se fala o nome do pastor, ela se torna conhecida. E tem contrário também, pastor que não é conhecido, mas quando se fala o nome da igreja, então ela promove o sucesso dele. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, nesse terceiro capítulo da carta, que o que traz para ele, na verdade, alegria, o que traz para ele consolo, que nós vimos semana passada, e vamos ver agora, o que traz para ele vida, e o que traz para ele ação de graças, é a firmeza dos crentes. Olha o que ele diz no versículo 8, porque agora vivemos, se é que estais firmes no Senhor. Se vocês estão firmes no Senhor, então eu tenho vida. Como nós vimos semana passada, o apóstolo Paulo sofreu tribulações também em Corinto. Como eu disse para os irmãos, os coríntios, os judeus de Corinto também perseguiram Paulo. Eles levaram Paulo diante do procônsul da Acaia, chamado Gálio, e tentaram acusar Paulo de quebrar a lei de Moisés. Mas Gálio era romano. Ele disse, o que eu tenho com Moisés? Nem sei quem é Moisés. E vocês querem resolver problema da lei de vocês? Resolve para lá. E expulsou todos eles do seu tribunal. Então, os judeus, não podendo pegar Paulo e bater até matar, eles bateram em Sóstenes, que era um dono de uma casa onde funcionava uma sinagoga. E ele havia se convertido ao Senhor. Até falamos isso, né? Quantas pessoas elas acham que o sofrimento da vida cristã não compensa. Muitas pessoas acham que o sofrimento da vida cristã ele não é compensador. Elas pensam que só vale a pena ser crente se as coisas derem certo. Mas dar certo é na cabeça dela, entendeu? Porque para Deus está tudo dando certo. Sim ou não? Para Deus tem alguma coisa dando errado? Tem nada dando errado. Mas na cabeça da gente, quando frustra um plano da gente, a gente, deu errado. O crente verdadeiro, até as coisas que ele esperava de um jeito e deu de outro, aí fala, deu certo. Porque esta é a vontade de Deus.
Agora, ele é mais do que isso. Ele vai tirar uma lição daquilo. Ele vai dizer assim: eu quero saber o que o Senhor tem para me ensinar com isso que eu achei que deu errado. Esse é o crente, verdadeiramente firmado na palavra de Deus, que crê poderosamente na soberania de Deus. Para ele deu errado porque o coração do homem pode fazer planos, mas é do Senhor que vem a resposta certa. É dos lábios do Senhor que vem a resposta certa. Então, quando ele vê que uma coisa deu errado aos seus olhos, então ele agradece a Deus, porque aos olhos de Deus deu certo. Deu certo. E aí ele vai estudar, ele vai orar, ele vai pedir para que Deus mostre a ele o que Deus quer ensinar para ele com aquilo que ele achou que deu errado. Então, Paulo e Silas passaram por provações mesmo em Corinto, mas não era isso que incomodava tanto Paulo. Incomodava um pouco, né? Porque o espinho na carne, o espinho na carne de Paulo era isso, sofrer em todo lugar que ele ia pregar o evangelho. Ele pediu ao Senhor para tirar, e o Senhor disse: não, a minha graça é o bastante, é o suficiente para você, porque o meu poder, Paulo, que eu estou interessado, Deus está interessado no poder dele, né? Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus não se aperfeiçoa na força do homem, não. Aliás, o homem quer se mostrar forte em todas as situações justamente para ofuscar o poder de Deus. Mas Deus fala: não, peraí, ué. Quem tem que sobressair é o meu poder, não o seu. Então Deus nos humilha, né? Em Paulo, Deus enfiou um espinho na carne figuradamente, né, irmão? Paulo não tinha uma farpa enfiada na carne, não. Mas figuradamente ele sofria como alguém que tem uma farpa enfiada na carne, que aquela dor nunca passa. E eram seus sofrimentos. Mesmo assim, o apóstolo Paulo aprendeu a conviver com aquilo. Por quê? Por que Paulo aprendeu a conviver com aquilo? Porque ele descobriu, ele não sabia, mas ele descobriu que se ele não tivesse aquilo, ele ia se orgulhar e o poder de Deus ia desaparecer. Só ia aparecer o poder de Paulo. Paulo humilhado, Paulo incomodado por Deus. Tem gente que idolatra ele hoje. Imagina se esse homem não tivesse nenhum incômodo. Ele próprio se idolatraria. Ele próprio se exaltaria. Por isso que veio o espinho na carne dele, para que o poder de Deus fosse manifesto e não o poder do homem. Hernandes Dias Lopes diz que o que desgasta um obreiro não são os problemas externos, mas as intrigas internas. No seu comentário expositivo de 1 Tessalonicenses. Não são as tribulações que desencorajam um pastor. Circunstâncias adversas não têm poder de tirar a alegria de um verdadeiro pastor. Porém, ele precisa ver a igreja caminhando firme na fé e no amor de Cristo, como Paulo estava vendo os tessalonicenses andarem na fé e no amor. E realmente, irmãos, o amor de Cristo, ele torna a vida do outro parte da própria vida. O amor de Cristo, ele de tal maneira, ele nos une, que a minha vida se torna sua e vice-versa. O amor de Cristo nos faz ser um. Aliás, esta foi a tônica do final da oração de Jesus, da oração sacerdotal em João 17. Que eles sejam um, ó Pai, assim como eu e tu somos um. E a unidade que Jesus estava pedindo para a sua igreja, ao Pai, só vem pelo exercício do amor ágape. Ela não vem por outro meio. A unidade se dá por meio do amor. Então, como eu tenho dito, muitos calvinistas são desprovidos do amor cristão, pois eles não possuem este senso de vida na firmeza dos crentes. Observe que quando Paulo diz assim: agora vivemos, se é que estáis firmes no Senhor, isto mostra que a mesma fé firme dos Tessalonicenses que trouxe vida a Paulo, o oposto também seria verdade. Se os Tessalonicenses tivessem apostatado, Paulo se sentiria como morto.
A apostasia do crente traz um tipo de morte ao coração do pastor. Você acha que o pastor não está nem aí se você se desviar? Você acha que não? Irmãos, isso é como se fosse nossa vida. Olha que coisa incrível. Jesus Cristo veio, acabamos de cantar, para que nós tenhamos o quê? E vida em abundância. Isso nós temos. Porque esta vida em abundância provém de Cristo. Ela não vem de você. Não é você que me dá vida, não sou eu que te dou vida. Mas quando estamos em Cristo, nós já recebemos esta vida em abundância. Porém, quando nós percebemos que algum irmão, algum membro está se desviando, está se apostatando, está se esfriando, é como se nós estivéssemos perdendo um pouco desta vida abundante, irmãos. Os irmãos sabiam disto? Não há motivo de alegria no coração de um pastor, e nem mesmo dos membros, dos demais irmãos, ao ver alguém se desviando. Não há motivo de alegria. Eu sei que há pessoas que são mais frias, são mais geladas, elas não se importam muito. Mas aqueles crentes que oram uns pelos outros, aqueles crentes que intercedem uns pelos outros, aqueles crentes que sentem a falta um do outro, ele sente o seu afastamento. Ele sente. E isto soa como morte aos nossos corações. William Hendrickson disse que Paulo tinha o coração em chamas para o Senhor e ao mesmo tempo transbordava de terna afeição pelos Tessalonicenses. Enquanto meu coração incendeia por Cristo, enquanto meu coração queima por fazer a obra de Deus, o meu coração também está entrelaçado de amor, de entranháveis afetos por vocês. De modo que, quando acontece um afastamento, um esfriamento, uma apostasia de algum crente, até mesmo nesta relação do nosso fervor com o Senhor, é atingido. Uma irmã me mandou uma mensagem agradecendo a Deus, né? Uma frase de João Calvino: quando Deus quer abençoar uma igreja, Ele dá à igreja pastores verdadeiros com a sua palavra. Mas quando Deus quer amaldiçoar uma igreja, Ele lhe dá falsos profetas. E aí ela escreveu embaixo: muito obrigado por ser um homem de Deus para a nossa igreja. Apesar de eu não estar participando tanto, mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Aí eu respondi para ela: participe para me deixar vivo. Eu tenho vida quando vocês estão em Cristo. Essa é a vida que traz brilho aos olhos de um pastor, aos olhos de um líder da igreja. Esteja firme. Você alegrará o coração. Você não está... Eu sei que tem gente que eu não tenho que ficar alegrando o coração de pastor. Tem que alegrar o coração de Deus. Outros dizem: Deus também não precisa de ninguém alegrar o coração dele, não, que Deus já é alegre em si mesmo. Não é? Já conheço alguns pensamentos aqui na igreja. Mas eu sei, queridos, que todos nós recebemos isto como vitamina, isso como seiva, vida que corre em nossas veias espirituais, e de fato brilham os nossos olhos espirituais quando nós vemos toda a igreja firme, né? Nós somos todos aqui testemunhas do que Deus tem feito na vida de alguns irmãos aqui na igreja. Essencialmente aqui tem sido citado a vida do irmão Marcelo, mas estava conversando com outro irmão e ele, sabe, passando pelas mesmas experiências, claro que de modos distintos, mas a mesma direção que Deus está levando este irmão. Eu falei para ele: dá seu testemunho também. Ele falou: se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Eu falei: mas aí que é bom mesmo, é aí que é bom, porque nós vamos, toda a igreja será edificada e verá o quanto Deus tem feito na vida. Não é só de um, não é só de uma pessoa, irmãos. Deus tem trabalhado no coração de muitos, Deus tem transformado muitos, tem trazido muitos para a essência da sua palavra e da sua presença.
E é isto que promove alegria no nosso coração. Então, mesmo que algumas pessoas pensem que não importa se você está aqui ou se não está, como alguns pensam isso, né? Ah, não vou na igreja não faço diferença. Algumas pessoas dizem isso. Eu não faço diferença na igreja. Irmãos, fisicamente, no nosso corpo físico, Jesus Cristo falou o seguinte: o vosso Pai Celestial sabe quantos fios de cabelo tem na vossa cabeça. Eu quero saber aqui, quem é que sabe? Mesmo dos irmãos assim que estão são mais calvinistas aí, né? Você não sabe, ninguém sabe. E outra, se vier um computador científico lá para contar os fios de cabelo de sua cabeça, quem é que tem interesse nisso? Quem vai inventar um programa para contar cabelo de cabeça de ninguém? E a Bíblia diz que Deus se preocupa com isso. Ah, meu cabelo está caindo. É porque Deus quer que ele caia. Se Deus quer que fique, ele vai ficar. Foi Jesus que falou. Jesus falou, inclusive, que se um pardal estiver voando, Deus o sustenta em seu voo. E se Deus quiser que ele caia, ele não pode voar nem mais 1 metro. Ele cai no chão. Só voa com o consentimento do vosso Pai Celeste. Por que Jesus está falando de cabelo e andorinha? Pardal, tico-tico, sei lá. Jesus está falando disso porque Ele quer mostrar para mim e para você que o Pai Celestial se preocupa com os mínimos detalhes, com as mínimas, aparentemente, pessoas que estão dentro da igreja. Estão dizendo assim: eu não tenho valor na igreja, eu não faço diferença na igreja. Se um fio de cabelo meu, que não faz a menor diferença, está caindo ou ficando, imagina você estando na presença de Deus. Claro que vai fazer diferença. Jesus ainda diz assim: quanto mais valeis vós do que um pardal. Agora, se você vale mais que um pardal, não vai valer mais que um fio de cabelo, meu filho? Vai. Só que este valor, ele não deve ser um valor que você se dá. Porque a psicologia humanista deste mundo atual, ela tem dito o seguinte: ai, você tem que se sentir feliz. Faça tudo para ser feliz. Tudo que te dá felicidade. Aí o cara está na carne, a irmã está na carne. O que é que dá felicidade para quem está na carne? Pecado. Aí ela vai lá e peca, porque o psicólogo mandou fazer o que estava no meu coração. Essa psicologia humanista é diabólica. É diabólica. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para a glória de Deus. Faz um teste. Faz um teste. Viva para a glória de Deus, depois você me fala se vai ser feliz ou não. Enquanto você vier, ai, eu estou infeliz, pastor. Você está vivendo para a glória de Deus? Porque Deus não te criou para ser feliz. Isaías 43:7 diz: aos que chamei, os que formei e fiz, para a minha glória, criei. Criação Deus fez para a sua glória. Em Efésios 1, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo diz que nós fomos refeitos, recriados para o louvor da sua glória. Mesmo que o pecado tenha tirado você da glória de Deus, Jesus Cristo veio te restaurar para a glória de Deus. E não para ser feliz. Porque o crente que vive para a glória de Deus, ele aponta a sua felicidade para aquele que o chamou, para aquele a quem ele vai glorificar. A Bíblia chama este de bem-aventurado. Bem-aventurado não é feliz não, bem-aventurado é sortudo. Bem-aventurado é aquele que pegou o boi que Deus escolheu ele. Esse é o bem-aventurado. Tem nada de feliz. Feliz o mundo é. Se o mundo não fosse feliz, estava todo mundo na igreja. Se o mundo não tivesse felicidade, estava todo mundo aqui buscando a felicidade. Ah, eu não encontrei felicidade no mundo. Eu encontrei... Aonde que eu encontro, pastor? Estava todo mundo aqui me perguntando. O mundo tem felicidade, só que ela é provisória,
ela é passageira, ela é enganosa, é mentirosa, ela é carnal, é destruidora. Mas tem. É essa que você quer? Agora, a felicidade do crente não é aquela que Deus faz o que você quer. A felicidade do crente é aquela que o crente faz o que Deus quer. É o contrário. Aí depois que ele estiver fazendo tudo que Deus quer, aí vem me perguntar se você está feliz ou não. Portanto, quando Paulo diz assim, agora vivemos, se é que vocês estão firmes. Olha o agora de Paulo. Esse agora é o quê? É um advérbio, né, de tempo. Agora. Agora que Timóteo veio, eu estou vivo. Ou seja, antes de Timóteo chegar, até que Paulo o tivesse mandado a Tessalônica e até que Timóteo tivesse voltado para dar as notícias dos Tessalonicenses ao apóstolo Paulo, Paulo estava como? Como que morto. Paulo estava numa expectativa. A expectativa de Paulo era cheia de dúvidas. Será que esses crentes estão firmes? Será que eles estão firmados no Senhor? Ou seja, o coração do apóstolo esteve angustiado até que Timóteo retornasse. Mas quando o jovem evangelista voltou, então o apóstolo Paulo, o coração dele ganhou aquela vida que ele escreveu aqui. Eu quero só comparar isso para os irmãos verem em Gênesis. Um episódio que vocês já conhecem, né? Quando José foi vendido por seus irmãos, o que aconteceu com Jacó? Eles disseram para Jacó que um animal tinha devorado o seu irmão, não é isso? Então Jacó teve por certo que o seu filho mais amado tinha morrido. Mas depois daquelas idas e vindas dos seus irmãos ao Egito para adquirir comida, eles acabaram por fim descobrindo que o seu irmão, que eles julgavam estar morto, era o governador, o administrador do Egito, o único país que tinha comida, o único país na região que tinha comida. O irmão deles, que eles achavam que estava morto, era o administrador daquele país. Então eles voltam para a casa do pai. Aí eu quero ler essa parte para os irmãos verem. Gênesis 45, versículo 25 em diante. E eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã, até Jacó seu pai. Isso depois de descobrir tudo, né? E lhe contaram dizendo, José ainda está vivo, e ele é o governador sobre toda a terra do Egito. Olha o que diz a Bíblia, o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. Jacó morreu no sentido figurado, está entendendo? Ele não morreu fisicamente, mas figuradamente ele morreu de susto. Não toquem no nome do meu filho. Faz quanto tempo que vocês fizeram aquela desgraça com o seu irmão? E agora vocês têm coragem de vir me assustar? Dizer que o meu filho que eu mais amo está vivo? E a Bíblia diz que o coração dele estremeceu. Quase que deu uma... Como é o nome daquele negócio que dá no povo? Hã? Não, é um nome só. Não, é dois. Infarto. Quase deu um infarto em Jacó. Ele falou, meu filho sumido e vocês estão dizendo que está vivo, quase deu um infarto. Agora preste atenção na continuidade. E eles lhe contaram todas as palavras de José que lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo para o Egito, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E ele disse, Israel disse, isto é o suficiente. José meu filho ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que morra. Está vendo? O espírito dele reviveu, porque havia se reencontrado com as péssimas notícias que ele tentou enterrar durante a sua vida de perda do seu filho. Mas agora, quando ele vê as carroças, as carruagens que foram lá para buscar, olha pai, ele mandou as carruagens para levar o senhor, ele quer que toda a nossa família vá morar no Egito, porque ele de fato é o governador. Olha essa comida que nós trouxemos aqui, os nossos sacos, todos eles abarrotados de trigo, e ele não cobrou nem um centavo de nós, pai. José é o governador do Egito, e ele mandou dizer que é para nós irmos morar lá.
Então a Bíblia diz que por causa disto, o coração de Jacó reviveu. Paulo estava como que morto, como que desfalecido, angustiado por não saber exatamente a situação dos Tessalonicenses. Mas Timóteo chega com as notícias, assim como os irmãos de José chegaram com a notícia ao seu pai. E agora a Bíblia diz que Paulo disse o seguinte para os Tessalonicenses: agora eu vivo, agora eu tenho vida, se você está firme no Senhor. A construção dessa frase no grego indica que o apóstolo Paulo esperava que os Tessalonicenses continuassem firmes. O apóstolo não era um homem que arrogava frutificação. Paulo não dizia assim: eu ganhei tantas almas para Jesus. Não. Ele só queria saber quantas estavam firmes, mesmo depois do distanciamento. Evangelistas atuais, pregadores de multidões, têm tentado ajuntar números para expor diante das pessoas. Já ganhei 500 almas. Eu já ganhei 782 almas. E falam isto como se eles fossem realmente os ganhadores daquelas almas. Mas eles não querem saber se estas pessoas estão firmes. Conta-se a história de um evangelista que encontrou um pastor em uma de suas viagens. Eles sentaram juntos e, ao conversar ali, o evangelista, todo empolgado, já foi evangelizar o pastor. E o pastor falou para ele: eu sou crente, sou pastor. Ah, é? E quantas almas você ganhou para Jesus? Ele: rapaz, eu não ganhei nenhuma. E você? Já ganhei 589. E o pastor disse: eu cuido de todas que o Senhor me deu. E você? Cuida de quantas dessas 589? Então não é ganhar. Você pode sim evangelizar, trazer pessoas. As pessoas podem se converter a Cristo mediante a sua pregação do Evangelho. Mas diga assim: o Senhor ganhou. O Senhor ganhou esta alma. Foi através de você? Amém. Você é um evangelista? Amém. Continue pregando. Mas diga, dê glória a Deus, o Senhor ganhou esta alma. E responsabilize-se por colocá-la nas mãos de alguém que cuida. Porque a maioria dos evangelistas não sabe cuidar. Eles sabem trazer, mas a maioria não sabe cuidar. Então coloque na mão de quem sabe. Coloque na mão dos mestres da igreja, daqueles cuidadores, aqueles a quem o Senhor levantou para fortalecer estas pessoas e manterem-nas firmes. Então, peço a Deus, em primeiro lugar, que vocês sejam firmes na fé. E em segundo lugar, eu peço a Deus que eu sinta uma nova vida, um revigoramento espiritual, porque você está firme na fé. Então temos visto semana passada a bênção do consolo, agora acabamos de ver a bênção da vida e vamos finalizar com a bênção da ação de graças. Versículos 9 e 10. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? A ação de graças que o apóstolo Paulo dava a Deus pelos Tessalonicenses era resultado de saber que eles estavam firmes no Senhor. Essa eucaristia, né, que a palavra grega eu significa bom ou boa, né? Coisa boa, eu. E caris é graça. Caris significa graça. Eucaristia significa ações de graças, boas graças que damos a Deus. Paulo diz que essa ação de graças ele dava a Deus e não aos homens. Você viu o que ele disse? Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? A palavra grega que ele usa aqui, dar a Deus, quer dizer em frente a Deus, no rosto de Deus, perante Deus. Ou seja, podemos nos alegrar com os irmãos, mas a ação de graças, o reconhecimento e a glória pertencem somente a Deus. Você está firme na fé? Amém? Eita, estou com medo agora. Eu quero viver, gente. Eu quero viver. Vocês estão firmes na fé? Amém. Vocês não falaram isso só para eu viver não, né? Pois é. Se vocês estão firmes na fé,
Eu vivo e me alegro, mas a glória é de Deus. As ações de graças eu darei a Deus. Eu não vou dizer para você, irmão, por favor, fica... Não foi assim que até ensinaram a gente uma vez? Você tem que ganhar alma e essa alma tem que ficar. Porque se ela desviar, aí o fruto não permaneceu. Baseado em João 15, não foi isso que aprendemos? Volta lá em João 15, para a gente ver se é isso mesmo que Jesus está falando. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. Aí se eu não ganhar alma, ele vai me tirar da igreja. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Está vendo? Esse aqui é o que ganha alma, esse Jesus gosta dele. Foi isso que eu aprendi, viu, irmãos? Ora, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo? Muito fruto, eu ganho mais alma do que o outro irmão, porque o outro irmão não permanece em Jesus. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. Os homens os recolhem e os lançam no fogo e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se eu ganhar alma, tudo que eu pedir a Jesus, ele vai me dar? Agora veja o que é o fruto, verso... Está no 8 agora, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Está vendo? O Pai é glorificado quando você ganha muitas almas. E assim sereis meus discípulos. Você só será discípulo de Jesus se ganhar muitas almas. Agora olha o 9 e vamos ver o que é o fruto que Jesus está dizendo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Esse é o fruto. Incrível, né? Está aqui no texto e ninguém nunca falou comigo. Que o fruto é o amor. Quando você vai em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22, o apóstolo Paulo ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de ganhar alma. Agora vamos voltar e ler novamente o texto e verificar, colocando amor e não alma, para você ver como é que realmente é o texto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto do Espírito, não produz o agape, o amor, ele tira. Porque quem não produz amor não é crente. Agora faz sentido, não tem nada a ver com alma. E limpa todo aquele que dá fruto, ou seja, todo crente que produz amor, ele vai limpando cada vez mais. Pelo que ele vai limpando? Verso 3, já estás limpo pela palavra. Quanto mais a palavra limpa você, mais o fruto do Espírito do amor você dá. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, ou seja, você não pode produzir o amor de Deus por você mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Nenhum crente pode frutificar o fruto do Espírito se ele não estiver ligado em Jesus. É isso que ele está dizendo. Nada a ver com ganhar almas. E mais, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas vão sendo produzidas em nós na medida em que estamos ligados a Cristo e Cristo em nós. Uma vez a Leandra me perguntou num estudo bíblico, antigamente, aqui neste lugar, ela disse: como pode pessoas estarem em Cristo e serem ainda cortadas? E eu disse para ela: aqui está a resposta. Quem permanece em mim e eu nele. Não basta você estar em Cristo, Cristo tem que estar em você. Tem muita gente em Cristo, isso sem dúvida, mas Cristo não está nele. Então esse alguém não vai produzir nada. São as pessoas que estão na igreja, mas não são crentes, não são salvos. Se alguém não permanece em mim, está vendo? Ele é lançado fora como um ramo e murcha, os homens recolhem, lançam no fogo e são queimados. Quem não dá o fruto do Espírito é crente. Se vós permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, aí vocês darão o fruto, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Agora faz sentido, porque se eu tiver o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em mim, o amor agape em mim, tudo que eu pedir ao Pai vai ser aquilo que Cristo pediria, por isso que Ele vai me atender. Tem nada a ver com ganhar almas.
Aí nisso está glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quanto mais cheio do fruto do Espírito você é, mais o Pai é glorificado. Tem nada a ver com alma. Agora sim, como o Pai me amou, gente, eu estou falando do amor, Jesus diz. Assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É assim que permanece no amor, que é o fruto que Jesus está falando aqui. Do mesmo modo como eu guardei o mandamento dos meus pais, e permaneço no seu amor. E Jesus diz, estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Olha aqui, mais um fruto aqui do Espírito. E Jesus diz, este é o meu mandamento, o fruto é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora olha o 16 para a gente ganhar o tempo aqui. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você não tem livre-arbítrio. Aliás, eu fiz 3 devocionais esta semana passada sobre isto. 4ª, 5ª e 6ª. A contradição do livre-arbítrio, parte 1, parte 2 e parte 3. Provando que ninguém tem livre-arbítrio. Ele nos escolheu, está escrito aqui. Não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi Jesus. A música do Oséias de Paula, né? A melhor coisa que eu já fiz. E o que foi a melhor coisa que ele fez? Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu. E Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E ele diz mais no 16, eu vos designei para que vades e deis fruto. Em nenhum momento aqui fruto está no plural. Pode ler todos os versículos que acontece a palavra fruto aqui. Você vai achar frutos. Vai? Todos os versículos aqui de João 15 que fala do fruto. Você vai achar ele no plural? Se fosse alma, estaria no plural. Frutos. Mas toda vez Jesus fala no singular. E lá em Gálatas 5:23, Paulo também diz no singular. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí sim ele fala, tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Quando o crente é cheio do fruto do Espírito, você acha que ele vai pedir o que a Deus? Quero prosperidade. Quem pede prosperidade não está cheio do fruto do Espírito. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero formar, eu quero estudar, eu quero mudar, eu quero morar, eu quero cavar. Um monte de coisa. Pode pôr verbo aí à vontade que ele quer. Quem está cheio do Espírito? Oração, Pai, eu quero fazer tua vontade. Eu quero fazer tua vontade, Senhor. Me mostra a tua vontade. Aí Jesus fala no verso 3, minha palavra tem limpado vocês. Minha palavra tem mostrado minha vontade. O meu mandamento está aqui no verso 12, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento do Senhor. Faça a vontade de Deus, seja cheio do fruto do Espírito. Este fruto é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, quando o apóstolo Paulo, ele, voltando agora ao Tessalonicenses, quando ele dá graças a Deus pelos Tessalonicenses, ele está vendo uma igreja que pode ter tudo para frutificar. Então, a oração de Paulo envolve dois aspectos. Primeiro, alegria. Segundo, uma oração, uma petição. Ação de graças envolvendo alegria e segundo, petição. Na alegria, Paulo diz que a razão era os Tessalonicenses, mas o regozijo era diante de Deus. Então podemos nos alegrar diante dos irmãos, mas a ação de graças tem que ser de Deus, já falamos isso. Segundo, na oração, Paulo diz que ele fazia esta oração dia e noite, ou noite e dia. Olha o que ele diz aqui no verso 10. Orando insistentemente por vós, dia e noite, ou noite e dia, dependendo da versão, para que possamos ver o vosso rosto. Ou seja, noite e dia é um tipo de implorar a Deus. Paulo estava de modo extremo, implorando, pedindo, suplicando a Deus. As nossas orações são fracas, irmãos. Nossas orações não têm nem quantidade e nem qualidade, como as de Paulo. As orações de Paulo atravessavam madrugadas.
As orações de Paulo não se importavam com o seu corpo cansado, não. As orações do apóstolo não se importavam com o seu corpo quebrado, não é cansado, é quebrado. Quebrado, osso quebrado. Ele orava a noite inteira. Nosso cansaço impede da gente vir para a igreja sentar num banco. Sentar, não é para ficar em pé não, nem ajoelhar, sentar. O cansaço impede. Agora imagina o apóstolo Paulo, com toda a dificuldade que havia naquela época, viagem, perseguições, doenças, fome. Paulo passava até fome, irmãos. E de noite, passar a noite orando. Por quê? Ele pedia alguma coisa para ele? A oração de Paulo: Senhor, eu quero te dar graças pelos Tessalonicenses. Como é que será que eles estão? O cara cansado pensando nos outros. Senhor, eu quero te dar graça pelos crentes, mas como eu posso dar graça se eu não sei como eles estão? Timóteo chegou, aí Paulo diz: agora sim, que ação de graças eu poderei dar a Deus por vós, com toda alegria que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando insistentemente, dia e noite, diante do nosso Deus, perante a face de Deus. Por quê? Porque eu quero, irmãos, ver a face de vocês. Olha isso, Paulo tinha o desejo de voltar a ver os Tessalonicenses. E a segunda coisa que Paulo orava para voltar a vê-los, e segundo, olha o versículo final do 10, para que possamos ver o rosto e suprir ou aperfeiçoar o que falta à vossa fé. Sabe esse outro desejo de Paulo que era? A fé dos Tessalonicenses era inabalável, nós já vimos isso. Uma igreja de 3 semanas conseguiu perseverar em meio a tanto sofrimento, não é isso que nós já vimos? Mas Paulo ainda via nessa fé déficit. Paulo ainda via nessa fé algo a ser melhorado, algo a ser fortalecido. A base da fé deles não precisava de fortalecimento, não, porque eles estavam tão firmados em Jesus que eles nunca iriam se desviar. Mas eles não sabiam muita coisa sobre Jesus. Vamos falar e finalizar sobre essa diferença? Preste atenção. É importante você crer, mas é mais importante ainda que a sua fé seja durável e firme. Mas você não pode desprezar o crescimento na fé. Vamos falar sobre isso? Primeiro, crer em Jesus é uma coisa, crer sobre Jesus é outra. Quanto mais você aprende sobre a pessoa de Cristo, mais sua fé será forte na pessoa de Cristo. Guarde essa diferença. Uma coisa é crer em Cristo, outra coisa é crer sobre Cristo. Eu posso perguntar para irmãos novatos aqui na igreja, que foram batizados recentemente: você crê em Cristo? Eles vão dizer sim. Alguma coisa abala a fé de vocês? Não. Se o anticristo chegar aqui agora, dá só um exemplo. Se o anticristo chegar aqui agora e colocar a tua fé à prova, você vai negar a tua fé? Não. Eu sei disso. Essas pessoas vão manter sua fé firme. Mas se eu perguntar sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, você vai saber explicar? Você vai saber explicar sobre os ofícios de Cristo? Não. Porque vocês são novos ainda. Então vocês creem em Cristo, mas precisam aprender sobre Cristo. Entenderam? Era isto que Paulo queria para fortalecer a fé dos Tessalonicenses. Tem gente que vira para mim e fala: crer em Cristo já basta. Para a salvação eu sei que basta. Mas eu pergunto, para a sua qualidade de vida cristã, basta? Não. Porque senão você não cresce. Quanto mais de Cristo você conhece, quanto mais sobre a pessoa de Cristo você aprende, mais você cresce na fé que você tem em Cristo. Não despreze o conhecimento, meus irmãos. O contrário também é verdade. Quanto menos você conhece sobre Jesus, mais a sua fé poderá ser vacilante. Mas isso também não significa que quem conhece sobre Jesus realmente creia em Jesus. O diabo conhece muita coisa sobre Jesus, mas ele não crê em Jesus.
Aliás, o diabo sabe mais sobre Jesus do que nós, porque afinal de contas o diabo passeou com Jesus, foi ou não foi? O diabo deu carona para Jesus. Aí você fala, eu também, quando eu dirijo meu carro, Jesus está dentro. Ele é que está te dando carona, não é você não. Agora lá em Mateus 4, foi o diabo que deu carona para Jesus. Falou, ponga aí. Jesus montou na cacunda de Satanás. E ele levou Jesus lá no pináculo do templo. Atira-te daí abaixo, porque está escrito no Salmo 90, aquela história que os irmãos já conhecem. O diabo conhece muito mais sobre Jesus, mas o diabo não crê em Jesus. Eu sei que você crê em Jesus já é suficiente, mas eu quero encorajar você a crer sobre Jesus, aprender sobre Jesus. Quanto mais de Jesus você conhece, mais você o ama e mais firme ficará a sua fé. E nós temos 53 estudos de cristologia de 1h30 cada um lá no nosso canal. Reserve seu tempo e vá lá assistir. Deixa eu agora fazer a distinção de 4 tipos de pessoas. Sempre é 4, né, César? Sempre é 4. Primeiro, quem só crê em Jesus e não mais do que isso, é um crente verdadeiro, mas é criança. Guarda isso. Primeiro, quem só crê em Jesus, mas não mais do que isso, é salvo, mas é criança. Segundo, quem crê em Jesus e prossegue conhecendo mais sobre Jesus, ele é um crente verdadeiro e maduro, é salvo e é um crente amadurecido. Terceiro, quem não crê em Jesus, mas sabe muito sobre Jesus, parece com o diabo. É o crente diabólico. É o crente parente de Satanás, cunhado do capeta. Quarto, quem não crê em Jesus e nem conhece nada sobre ele, que é o caso dos ímpios que estão aí fora, eles são ímpios e não crentes. Guardou? 4 tipos de pessoas. Quem crê em Jesus somente e não sabe mais nada sobre ele é salvo, mas é criança. Quem crê em Jesus, mas aprende mais sobre Jesus, ele é salvo e é um crente amadurecido. Quem não crê em Jesus, mas aprende sobre Jesus, é cunhado do diabo. E o outro, último, que nem creu em Jesus e nem entende nada de Jesus, é o mundo aí fora. Esse é ímpio. Uma vez eu fui conversar com um camarada e ele estava protestando a minha fé, e falando que não é esse Jesus não, esse Jesus que você está falando aí não. Eu falei, você é crente? Eu falei, não, então o que você está querendo me ensinar sobre Jesus? Nem crente você é, ué. Você não crê nele, você não sabe nada acerca dele, você vai me ensinar o que sobre ele? Eu não creio no Novo Testamento. A mulher falou para mim, eu não creio na Bíblia, eu só creio em Jesus. Eu falei, mas você aprendeu de Jesus aonde? Porque é só a Bíblia que fala dele? Se você não crê na Bíblia, então você não devia crer em Jesus, porque é só a Bíblia que fala de Jesus. Então, a ação de graças de Paulo tem a ver com o quê? Com a fé espantosa, firme dos Tessalonicenses, mas incluía uma coisa: pedir a Deus uma oportunidade de amadurecê-los naquela fé tão bonita, mas ainda deficiente. Nunca podemos achar que já chegamos. Calvino disse o seguinte: aqueles que ultrapassam até em muito a outros, ainda estão muito distantes do alvo. Por isso, independentemente do progresso que possamos ter feito, tenhamos sempre em vista as nossas deficiências, para que não sejamos relutantes em mirar algo mais além. Tem crente que acha que já alcançou e ele para na caminhada. Já viu a historinha antiga, quando a gente era criança, da corrida da lebre e da tartaruga? 1, 2 e já, pá, a lebre sumiu, tartaruga. Não via mais lebre, sumiu. E ela foi andando lá na frente. A lebre achou que o caminho era curto, mas era longo. E ela acabou se cansando. E outra, né? Coelho eu fiquei sabendo que tem problema de coração, né? Coelho morre de infarto, sabia? Os irmãos sabiam disso? Dá um susto no coelho lá.
Depois você me conta. Você não vai ter mais coelho. Pois é, correu, morreu. Tartaruga passou e viu. Aí você vê tantos crentes hoje que saírem disparados. Jesus, glória a Deus, evangelho, coisa boa. Ai, foi, não sei o quê. Você está caminhando, depois você vê. É um corpo estirado no chão. Quando você vai ver, aquele crente lá está morto. Já jogaram até um saco preto em cima. Ué, irmão, mas você não tinha saído correndo? Que isso, irmão? Nunca pare de mirar o alvo. Senão você vai achar que já chegou e ainda está no meio do caminho. Então eu faço uma dupla aplicação, uma para mim e outra para vocês. Para os pastores, eu quero dizer o seguinte: vocês terão esta bênção quando vocês participarem disso. Para começar, a firmeza da fé da igreja provém de uma mensagem firme no púlpito. Se eu não tenho uma mensagem firme aqui, eu não vou ter firmeza em vocês aí. É claro que existem, sempre 4, Tem aqueles que ouvem a mensagem firme e não são firmes. Tem os que ouvem a mensagem firme e são firmes. Tem os que ouvem a mensagem barrela e são firmes. E tem outro que ouve a mensagem barrela e se barrela também. Sempre é 4. Mas aqui eu tenho procurado diante de Deus trazer mensagens firmes, para produzir crentes firmes. E para vocês, de um modo geral, não sejam fracos diante dos problemas que se levantam. A fraqueza que eu quero dizer não diz respeito somente a não congregar. Logicamente, é de extrema importância que você não falte aos cultos, mas de um modo mais amplo, verifique sua firmeza na fé e no amor. Verifique se você está firme na fé em Cristo, se você conhece mais sobre Cristo, e verifique como está seu amor por Cristo e como está seu amor pelos irmãos. Esteja atento àquilo que você crê. Não permita que nada lhe afaste do que você crê. Nem as tribulações, nem as falsas doutrinas, nem algum descontentamento, alguma insatisfação que você está tendo na igreja, nenhum tipo de influência, de amizade, nenhum tipo de conversa que você tenha ouvido aí fora. Olha, lembra do que eu falei? O cachorro abana a cauda. Para quê? Para distrair você. Para distrair você. Porque ele sabe que você está caminhando para a vitória eterna. E ele quer desviar você deste caminho. E quando nós, pastores, virmos a sua firmeza, com certeza, a vida que vocês têm recebido das nossas pregações e dos nossos ensinos serão retornadas a nós. E assim, juntamente com vocês, nós também viveremos. Amém? Então, estas são as bênçãos que uma igreja firme traz para o seu pastor. Mas eu digo que esta bênção é também para você, não é só para mim. Eu já disse para os irmãos que, mesmo que o Senhor Jesus não tivesse me escolhido para ser eleito e salvo, ainda assim eu ficaria na igreja, no pé dele, até o fim da minha vida ou até ele voltar. Depois ele ia me sacudir assim, mandar para o inferno, porque eu não era escolhido, mas que eu ia ficar na cola dele, eu ia. Pode me jogar no inferno, mas eu vou morder seu pé. Agora imagina, se eu tivesse dúvida da minha salvação, eu já ia ser um crente assim, chato, carrapato, grudado no pé de Cristo. Imagina se eu tenho essa certeza. Eu tendo essa certeza, o que você acha que eu vou pensar? Se na dúvida eu ia agarrar ele, na convicção, muito mais. Muito mais. Então é bênção para você, quando você firma na sua fé e no amor, nesta videira que é Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.